Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de live da semana Viva Seu Jardim. Hoje o tema é Urban Jungle. A gente vai conversar com Samuel Gonçalves, que é um botânico no apartamento e vai estar falando para a gente o que é Urban Jungle ou floresta urbana, vamos falar assim, como transformar a sua casa numa floresta. Ou se sua casa já é floresta, ele vai mostrar também como cuidar das plantas, né, que você tem dentro de casa e também explicar, dar algumas dicas, mostrar como que replanta, vai ser muito legal. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite pessoal da revista Natureza, Califórnia Mudas, olha só o pessoal chegando agora, ó, suculentas também, Verônica, tudo bom? Também Ana Cury está entrando, Sandra Ferreira, Iguinho, boa noite a todo mundo que está chegando agora. Pessoal que está entrando agora, para chamar mais gente ainda para essa live, para o pessoal não perder, clica naquele aviãozinho ali no cantinho, ó, lado direito, ou uma setinha, né? Às vezes parece uma seta ou um aviãozinho. Clica ali e manda para todo mundo que você conhece, para o pessoal ficar sabendo e não perder essa live. Mais um dia da semana Viva Seu Jardim. Não esqueça, no final da live, quem não, assim, se tiver alguma pergunta que a gente não consiga responder durante a live, a gente vai colocar no nosso story na Forte Jardim uma caixinha de perguntas. Aí você coloca a sua pergunta lá que a Forte Jardim responde. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube. E o legal do Instagram é que lá na bio tem um link para a Academia Forte Jardim. A Academia Forte Jardim é uma plataforma de cursos online de graça. Se você quer aprender sobre plantas, sobre flores, orquídeas, você não pode perder. Siga a gente no Instagram e lá na bio, clica no link e se inscreve na Academia Forte Jardim. Você clica, faz um cadastro, aí lá você assiste o curso que você quer, são como se fossem videoaulas. Terminou de assistir os vídeos, faz uma provinha e gera um certificado para vocês. Não percam não, é bem bacana, Academia Forte Jardim. Pessoal, boa noite quem chegou agora, boa noite Márcia, boa noite Lucas, Thaís Paisagista, tudo bem? Lucas também, Lucas do Marketing está aqui com a gente, Rodolfo, o João, aqui tem Forte Responde, às vezes quem vai estar escrito assim, ó, Forte Responde, ele vai responder nossas dúvidas. O João é agrônomo também, aqui da Forte, ele que tira as dúvidas de todo mundo que entra em contato com a Forte, e ele está lá na casa dele, lá, respondendo todas as dúvidas. Então se aparecer Forte Jardim Responde, o João que respondeu também. Então um grande abraço para ele também. Ó, quem já chegou? Samuel Gonçalves já está aqui, ó, falando uhul. Legal, daqui a pouquinho já te chamo, Samuel, já vou chamar daqui a pouquinho já. Então, boa noite, ó, estamos já passando de 100 pessoas. Quem está chegando? Não, chegou atrasado? Não, Nilva, chegou na hora certa aí também. Vou chamar você já. Ó, Samuel está ansioso aqui, ó, chama eu. Pessoal, clica no aviãozinho aí nessa setinha do lado e manda live para quem você conhece, tá bom? Para a gente conseguir aumentar aí o número de pessoas. Agora eu vou chamar o Samuel Gonçalves, nosso convidado aí do dia. A gente vai desabilitar os comentários agora para conseguir visualizar melhor o Samuel e o que ele vai fazer ali, o que ele vai mostrar. Tá bom, pessoal? Vou passar aqui o celular para ficar no tripé e a gente vai desabilitar os comentários agora. Estou aqui, ó, no meio da nossa Urban Jungle, aqui na Forte Jardim. Só aguardando agora o Samuel. A gente vai agora mandar o convite para ele. Ele vai entrar com a gente ao vivo. A gente vai desabilitar os comentários, né? Olá, opa! Olá, pessoas! Olá, Tudo Samuel. bem? Tudo bem, Marcos? Boa noite, aí, ó. Também tô aqui, ó, na nossa floresta. Pois é. Olá, pessoas, boa noite para vocês. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Deixa eu ver, acho que eu vou subir um pouquinho a minha... Aí, ó, ficou melhor. Beleza. Agora no centro. Gente, não tem muito jeito, vocês vão ver a luzinha nos óculos aqui, né? Mas melhor assim, não é mesmo?
Marcos, muito obrigado. Obrigado a todo o pessoal da Forte Jardim pelo convite para participar dessa semana maravilhosa. Viva o seu jardim. Eu acompanhei as lives, foram todas um sucesso, né? E amanhã tem mais da Cláudia Miller, a queridíssima Cláudia Miller. Fantástica também. Gente, fui convidado pela Forte Jardim, então, para falar com vocês, para falar para vocês, né? Sobre as famosas, as fantásticas plantas, as queridinhas da Urban Jungle, as aráceas. E aí eu tenho aqui, ó, gente, muito coraçãozinho aí, ó. Vamos clicando no coraçãozinho, porque olha o coração aqui para vocês, ó. Muitos corações nessa live, inclusive esse maravilhoso Anthurium clarinervium. Gente, então, vamos lá. O que é essa tal de Urban Jungle? Inclusive, eu podia até estar lá fora na minha Urban Jungle, só que a luz não fica tão boa assim, né? Então, é melhor aqui. E eu a minha frente aqui, eu vou mostrando ao longo da live para vocês. Tá lotado de planta na minha frente. Já já eu mostro para vocês, tá bom? Mas então, o que vem a ser essa tal de Urban Jungle, né? E por que que eu tô falando de Urban Jungle aqui no canal, né, no Instagram da Forte Jardim? Bom, o Urban Jungle é um movimento, né, que surgiu por volta lá de 2013 e um livro de 2016 com esse mesmo nome, né, Urban Jungle, foi lançado. E aí essa ideia de trazer de volta para dentro dos nossos lares as plantas está agora com tudo na decoração de ambientes internos. Gente, é extremamente fantástico, né? É aquela ideia do Marcos ali que vocês estão vendo, ó. É lotado de planta, você está sentado no sofá da sua casa e tem planta esbarrando em você. Essa é a ideia mesmo. Bom, quem sou eu, né? Meu nome é Samuel Gonçalves, eu sou biólogo, professor de biologia, mestre e doutor em botânica. Então eu fiz meu doutorado em biologia vegetal, que é o estudo das plantas, literalmente. Eu não estudei a classificação das plantas no meu doutorado, né? Eu sou especialista em células e tecidos vegetais, mas é óbvio que nessa hora que a gente vai cultivar a planta, a gente acaba vendo mesmo e sabendo como é que elas são, quem são elas, a classificação. Obviamente um botânico também tem pelo menos a noção básica, né? Bom, várias plantas podem ser usadas nas florestas urbanas, como essas que estão aí atrás do Marcos, ó. À direita da imagem que a gente está vendo, né, tem aí provavelmente uma colocásia, né? Deve ser uma colocásia. É uma arácea. Isso daí é uma das aráceas que eu vou falar, inclusive. E à esquerda dele ali na imagem é uma cordyline. Isso não é uma arácea, mas é uma planta linda também para a gente colocar num ambiente que tem pelo menos um solzinho da manhã dentro de casa, né? Uma planta muito bonita também. Bom, vamos lá, pessoal. Quem são essas queridinhas da Urban Jungle? Quem são as aráceas? Aí você fala, nossa, mas arácea, que é isso, né? Gente, vocês não têm noção. Que nome é esse, né? Vocês não têm noção do tanto de arácea que vocês conhecem. Eu vou falar para vocês alguns nomes, vou mostrar algumas aqui. Vocês vão ficar surpresos com o tanto de arácea que tem no nosso dia a dia, em tudo quanto é floricultura, nas ruas, subindo em árvore e assim por diante, né? Vamos lá então. Um famosinho que eu já mostrei aqui para vocês, o Anthurium. Então, o gênero Anthurium é da família Aráceae. Por que ele é dessa família? Ele está me ajudando aqui já nisso, ó. Olha aqui. Aham, dá uma olhadinha nisso aqui, pessoas. Isso é a estrutura reprodutiva do Anthurium. Aí você fala, mas Samuel, eu quero aquele que é vermelhão aqui, ó, grandão. Bom, esse daqui, a intenção não é ter flores atrativas, né? O que é essa estrutura na realidade? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso é uma folha modificada, chamada de bráctea, que tem o nome de espata. E aqui em cima, esse rabinho aqui, literalmente é um conjunto de flores, tanto masculinas quanto femininas. Então, essa estrutura é chamada de espádice e essa estrutura é a espata. O conjunto aqui é uma inflorescência, um aglomerado de flores. Todas as aráceae têm a inflorescência desse tipo. Isso caracteriza a família das aráceas. E aí você vai pensar, mas quem mais tem isso daqui? Ah, vamos imaginar essa folhinha crescendo e envolvendo essa estrutura? O copo de leite. Olha que genial. Agora vamos imaginar essa estrutura ficando bem mais fechadinha. Acontece, por exemplo, com os philodendron. Eu tenho um philodendron para mostrar aqui para vocês. Ele está bem comprido, vou fazer assim de longe meu braço, ó.
Eu chamo esse filodendron de filodendron Poseidon, porque ele parece aqui o tridente de Poseidon, né? Cada folha dele, olha que legal, cada folha dele tem essas 3 partes, né? Filodendron, curiosamente, olha o que significa. Filo é amigo, dendron é árvore. Literalmente, os filodendron têm os caules que vão subindo pelas árvores. Que legal. Então, a maioria é filodendron, ele é amigo da árvore, ele sobe nos caules das árvores. E aí eles têm o que a gente chama de hábito hemiepífita. O que é isso? Hemi é metade, é mais ou menos, é meio a meio. Epífita é qualquer planta que vive sobre outra planta. Por que os filodendrons são hemiepífitas? O caule deles vai crescendo, as raízes vão grudando no caule das árvores, por exemplo, mas a raiz continua lá embaixo na terra. Então ele não é totalmente em cima da árvore, uma parte dele também fica abaixo, né? No substrato, né? Preso lá no chão da floresta, por exemplo. Bom, eu vou aproveitar esse filodendron para fazer uma diferenciação. Muita gente me pergunta, Samuel, como é que eu diferencio o filodendron de Anthurium? Olha que doideira, pessoas. Eu vou mostrar primeiro esse filodendron que já está na minha mão. Estão vendo uma coisinha amarela que eu fiz questão de não tirar para mostrar para vocês. Essa estruturazinha estava, né, protegendo essa folhinha jovem que está aqui, ó. Tá conseguindo ver aí, Marcos, direitinho? Perfeito, consigo. Então, olha só. O amarelado é uma folha de proteção da folha jovem que estava aqui dentro, ok? Ela já saiu dessa estrutura. Essa folha amarelada é chamada de catáfilo. É muito comum nos filodendron, e é um jeito de diagnosticar filodendron, é a presença dessa folha protetora. Uma das coisas, né, gente? Aqui eu não estou dando aula de taxonomia para vocês, mas um dos detalhes que ajuda, inclusive vocês que podem ser amadores no cultivo também, a gente identificar assim, olha, é um filodendron, porque tem essa folhinha protetora, tá? Agora, olha que genial quando a gente fala em antúrios. O que os antúrios têm? Além dessa inflorescência tradicional, né, que sempre fica mais perpendicular, ou então às vezes um pouquinho inclinada para cima, em relação ao eixo da estrutura, ela tem um cotovelo na folha. Dá uma olhadinha aqui, atrás da folha tem um gordinho. Olha que doideira. Esse gordinho que fica atrás da folha é também uma coisa que pode nos ajudar a diagnosticar uma planta como sendo do gênero Anthurium. Olha que doideira. Aí, claro, gente, de novo, não é só isso, tá? Mas é uma ajuda para nós, né? Muito bem, vamos lá. Quem mais é arácea? Olha aqui, ó. Syngonium. Tem Syngonium muito bonitos, né? Tem Syngonium variegata, tem Syngonium rosa, tem Syngonium que sobe em árvore e vira uma coisa gigantesca também. Eu tenho aqui um menorzinho. Eu trouxe umas plantas menores também para ficar mais fácil de mostrar aqui no celular, tá, gente? Com certeza. Né? Então aqui tem o Syngonium. Tem, por exemplo, essa fofíssima, linda, maravilhosa, desejada, meu gênero favorito de aráceas, que é o gênero Alocasia. Essa fofinha, linda e maravilhosa aqui é a Alocasia pequenininha em italiano. Alocasia piccolini, ou Alocasia bambino, que é a filhotinha, né? Porque as folhas dela, olha que cuti-cuti, são muito pequenas, gente. São folhas muito bonitinhas, né? Isso é o gênero Alocasia. Tem a Alocasia cúprea, que é a minha planta predileta do planeta, né? Maravilhosa, mas ela está muito grande num vasão lá. Hoje eu não trouxe ela dessa vez. Tem também essa daqui que chegou com tudo no mercado. Olha que coisa mais linda, gente. Isso é uma Zamioculcas. Não é chocante pensar que isso é uma arácea, gente? Isso é uma arácea. Olha que doideira. E essa é a Zamioculcas Black, ou Zamioculcas Raven, porque ela tem essas folhas pretas, né? É um cultivar que está sendo vendido agora no Brasil em grande escala, porque foi produzido lá no Velho em Olambra, né? É, o mais comum é aquele verde, né? Verde escuro, assim. Isso. Mas essa aí é bem bacana. Aproveitando... Exato. Aproveitando, Marcos, você lembrou isso aí? As amioculcas, tanto a preta quanto a verde, sabiam, gente, que são suculentas também? Olha que doideira. São plantas que armazenam água, dá pra gente ver que ela tem umas batatinhas aqui, ó. Isso aqui acumula água. Ou seja, apesar de ser uma arácea, essa é um exemplo de arácea que não gosta muito de umidade, tá? Então não vai encharcar essa não, que ela apodrece. Em compensação, a maioria das que eu vou mostrar adoram a umidade, inclusive nas folhas. Beleza?
Legal. Vamos lá. Quem mais é arácea? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Tem mais algumas muito interessantes, como essa meio grandona que tá aqui. Essa eu vou chegar pro lado para ela chegar, ó. Chegou chegando. Essa daqui, pessoas, é o famoso Comigo Ninguém Pode. Isso é do gênero Dieffenbachia. Comigo Ninguém Pode. Essa planta é muito interessante, muito linda e agora é o momento da gente explicar. A aglaonema é muito parecida, inclusive, com a Dieffenbachia. Olha só, essa daqui é a aglaonema, tá? Que tem diferenças, por exemplo, em relação à inflorescência. Quando eu falo da Dieffenbachia, que é o Comigo Ninguém Pode, é muito importante que a gente lembre de um detalhe fundamental no cultivo dessas plantas. A maioria das aráceas é tóxica, ok? O que significa isso? Que se você comer qualquer parte da planta, você pode se intoxicar, sua boca pode inchar, garganta inchar. Porém, essa daqui, que é o Comigo Ninguém Pode, é uma das mais perigosas, tá? Essa daqui realmente tem casos bem relatados na literatura científica, inclusive, na literatura médica e veterinária, de animais que tiveram problema com ela, de seres humanos que tiveram problema com ela, ao se alimentar dela, ou inclusive na hora de fazer podas. Então, muito cuidado ao podar a maioria das aráceas, porque o látex dela, né, minto, não é o látex não, elas têm um canal que tem realmente algumas substâncias que são agressivas. Que substância é essa? É oxalato de cálcio. São cristalzinhos muito pequenininhos, microscópicos, que quando você mastiga, pelo amor de Deus, não façam isso, né? Mas se você mastigar isso, esses cristalzinhos vão penetrar na mucosa, a parte interna da sua boca, e elas têm umas substâncias tóxicas também que vão penetrar por essas feridas criadas. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Quer dizer, ai Samuel, agora eu não quero nunca mais ter arácea na minha casa. Calma lá, pessoas. Eu tenho 2 gatinhas aqui, elas estão longe agora. Daqui a pouco eu peço pro diretor buscar as gatinhas para eu mostrar para vocês. Eu tenho 2 gatinhas no meu apartamento e elas convivem super bem. Vem cá, Morgana. Olha só. Então, a Morgana, por exemplo, não tá nem aí para as minhas plantas. Inclusive, eu tenho Comigo Ninguém Pode que fica aqui na sala, de boa. E aí, mas Samuel, e se ela morder a planta? E se ela comer? Bom, aí basicamente você tem que observar o comportamento do animal, né? Acompanhar como é que ele vai ficar ao longo do dia. Comigo Ninguém Pode, para um gato que chegou no seu apartamento ou na sua casa, é bom evitar o contato com ele. Por quê? Perfeito. Gatos, cachorros, bebês, que são bebês humanos, né? Por exemplo, que são animais também, né? Os bebês humanos. Curiosidade, vão tentar mexer, às vezes vão morder, né? A fase oral de uma criança, por exemplo, de um bebezinho. Então a gente tem que evitar esse tipo de planta. As outras aráceas não são tão prejudiciais assim, não são tão perigosas assim, tá? Mas é óbvio, gente, para um bebezinho é bom evitar qualquer arácea em contato com essa criança. Então coloca mais alta, coloca num pedestal, numa prateleira, né? Para evitar realmente, tá? Porque existe o risco. Para animais de estimação é bem mais tranquilo, a não ser que você tenha um bebê de gato, né, um filhotinho de gato, que vai estar curiosíssimo e aí tem o risco realmente. Então é bom evitar o contato direto. Tranquilo? Muito bem. Deixa eu ver o que mais que eu vou mostrar. O Spathiphyllum aqui, diretor, pega para mim, por favor. Tem o Spathiphyllum, que é o lírio da paz. Todo mundo conhece essa plantinha maravilhosa, não é? A maioria tem em casa. Exato, só que eu tenho um diferentão aqui, ó, que eu tenho ele variegata. Isso não é comum mesmo. Olha que coisa mais linda, gente. Tem aqui até uma folha bem albina, né? Olha que legal. O lírio da paz dá aquela também a mesma estrutura com a espádice no meio, né? Então ele fica assim. Sim. E é bem branquinho, por isso o nome lírio da paz, né? É uma planta extremamente bonita também. E é uma planta legal para quem vai cultivar em casa, para quem vai ter sua floresta urbana, porque ele é uma planta diagnóstico. Ah, talvez vocês nunca tenham ouvido falar nisso. Diagnóstico de quê, Samuel? De umidade no substrato. Ela é muito didática. Faltou água, as folhas fazem assim, ó. Tá na hora de molhar. Ela avisa para você assim, ó. Você pode olhar para as amiocucas, vai estar lá toda em pezinha, linda. O Antúnio tá maravilhoso. Olha para Spathiphyllum,
Tá tudo Azeita. tombadinho a folha. Tá na hora de molhar. Vamos aproveitar então e falar do cultivo. Eu disse para vocês que eu vou falar sobre o cultivo, né, dessas plantas maravilhosas. Como a gente viu aqui, né, eu mostrei alguns vasos. Eu basicamente tenho vasos de plástico para as minhas aráceas, tá? Aqui a gente tem que tomar esse cuidado pelo seguinte. Claro, se você morar numa região do Brasil que é extremamente úmida, tipo, você mora na Amazônia, né, e está cultivando arácea, cultivar aráceas aí em vaso de barro não vai ter problema nenhum. Vai ter tanta umidade que vai garantir a saúde das plantas. Mas na minha região, eu sou de Belo Horizonte, aqui tem períodos muito secos. Então o vaso de plástico ajuda porque ele não desidrata muito o substrato, tá? Agora um detalhe importantíssimo, pessoas, sempre com furo. Nada de cultivar a sua arácea num vaso sem furo, não. Vai apodrecer raiz, nada de bom com isso, beleza? Bom, qual o substrato adequado para as aráceas? Vamos pensar no ambiente que elas vivem na natureza. Geralmente em subbosques, ou seja, abaixo de árvores, em lugares do chão da floresta, onde cai muita folha, galho, pedacinho de planta, ou seja, tem que ser um substrato rico em fibras e também rico em matéria orgânica. É a hora que o Marcos vai contar para nós aqui, eu estava até perguntando antes da live, né, Marcos? Sobre o substrato para as aráceas. Ainda não existe um substrato para aráceas. Ô, Dona Forte, que tal, aí, hein, Dona Forte? Fazer um substrato específico para arácea, hein? Ó, pois é, ó, vamos anotar aí, Dona Forte. Mas o que então a gente pode usar que a Forte nos disponibiliza para fazer o substrato de arácea? Você pode misturar, vamos lá, pensar em casca. Casca, então, tem no substrato de orquídea. Isso. Muitas fibras, fibra de coco, casca de pinos também triturado, substrato de samambaia. E, misturado a isso, você pode usar uma terra vegetal ou o que a Forte tem, um condicionador. Qual que é o nome mesmo exato, Marcos? Conta para nós. A gente tem o floreiras, né? Que seria um condicionador floreiras. Uma terra vegetal, né? Assim, escura. Dá para usar também, porque ele inclusive tem humus, né? Ele inclusive tem humus. O de samambaia tem humus, que você falou, e as casquinhas. Maravilha. As orquídeas, cascas maiores e fibra de coco. Perfeito. Ou seja, pessoas, isso, maravilha. Então vocês podem misturar uma parte de substrato para orquídea, uma parte de substrato para samambaia, uma parte do condicionador para jardineira. Vai virar um substrato super leve e rico em matéria orgânica, que é o que as aráceas têm geralmente nas florestas onde elas vivem, né? E geralmente em ambientes mais úmidos. Gente, olha, observem que eu falo geralmente porque sempre vai ter uma exceção. Tem uma arácea que eu tenho aqui em casa, um filodendro, por exemplo, filodendro ricardói, que ele é de sol. Ele é do sol e do cerrado, né? Ou seja, é uma planta que resiste à seca, é uma outra história. Mas vamos aqui para o padrão, para a maioria das pessoas cultivar em casa, não é? Muito bem. Além disso, tem as regas. Já comentei agora, dei o exemplo do ricardói e ele vai servir mesmo aqui para a gente ir agora para o oposto, que é o padrão. Qual é o padrão das aráceas? São plantas, geralmente, com folhas mais largas, né? As folhas das aráceas são amplas. A gente chama isso de folhas de florestas ombrófilas, que são as florestas sempre úmidas. Do que essas folhas gostam, pessoas? Elas gostam disso aqui, ó. Borrifar as folhas com frequência. Sempre que você lembrar, se possível de manhã, é o ideal, borrifar as folhas das suas aráceas. Por quê? Principalmente quando as folhas estão em expansão, quando elas estão nascendo e precisam crescer, elas precisam de muita água. E essa água vai aumentando o volume das células, e aí as células vão crescendo e a folha fica cada vez maior. Ah, entendi, Samuel. A minha plantinha estava lá sequinha, esturricada, eu não borrifei ela, a folha ficou miudinha. Sim. Não Samuel, adianta. E ar-condicionado? Pode falar. Ar-condicionado faz mal para ela? Excelente pergunta, Marcos. Vamos lá. Tem alguma arácea que dá conta do ar-condicionado? Tem. Eu tenho 3 exemplos. Aliás, 3 não. Eu tenho 5 exemplos para vocês de plantas que dão conta de ar-condicionado. Gostou, né? De 3 pulou para 5. Anota aí. Uma delas, Syngonium. Syngonium não é tão sensível assim à desidratação, ok? O outro exemplo, além do Syngonium, aquela que eu já disse, a suculenta.
Zamioculcas, tanto a preta quanto a verde. O outro exemplo, traz o Spathiphyllum de novo, por favor, diretor. O outro exemplo, o Spathiphyllum, que é o lírio da paz. Também dá conta. Ah, mas Samuel, mas você falou que ele dobra a folhinha? Beleza. Só que aí ele dobrou a folhinha, rega de novo, tá? E pode borrifar também. Aliás, olha, são 6 exemplos. Acabei de lembrar mais um. As aglaonema também dão conta de ambientes com ar-condicionado. Olha que chocante. Também dão conta. E tem uma que não está aqui, aliás, 2 que não estão aqui para eu mostrar, mas eu falo com vocês. O pacová, que é o Philodendron marciano. O pacová, com as suas folhas grandonas, também é excelente para ambiente com ar-condicionado. Ah, calma, né, gente? Não é excelente. Não quer dizer que eu quero ter agora um ar-condicionado para ter o Spathiphyllum. Perdão, o pacová. Não é assim. Quer dizer que se você já tem o ar-condicionado e quer ter uma folhagem, o pacová é uma ótima opção para você. E a outra é a jiboia. As jiboias, gente, na realidade, assim, eu diria que são matos das araças. Não me xinga não, gente. Não briga comigo, não. Eu amo as jiboias também. Mas é muito fácil, prolifera, né? Aquela coisa, você faz qualquer pedacinho de jiboia, ela brota na água. Vou falar disso também já já, tá? Legal. Mas são plantas muito fáceis de cultivar. Exatamente por isso também não tem frescura, né? Jiboia não tem frescura. Basta plantá-la, irrigar, e aí ela tá de boa. Dá pra você pendurar até no teto. É muito fantástico o pessoal que faz isso, né? Prende, coloca uns prendedorzinhos assim, e ela fica lindíssima também, crescendo pelo teto da casa. Olha que fantástico. Aí parece uma floresta mesmo, né? Literalmente uma floresta. É muito bom. Bom, em relação à luz, eu acho que também já ficou meio claro, né? Que algumas têm pouquíssimas exceções de aráceas que são de sol pleno, mas a maioria delas gosta de sombra. Agora a gente precisa entender o que é isso. Gente, ó, coraçõezinhos aí, hein? Por favor, ó, coraçõezinhos. E compartilha essa live lá, ó. Vai naquele aviãozinho lá, ó, que é aquele triangulinho. Compartilha essa live para todo mundo vir para cá. Vamos lá. Luz. O que é luz ideal para as aráceas? Por que eu chamei de sombra? Atenção, presta muita... Ó, vou chegar até pertinho. Presta muita atenção, gente. Sombra para planta não é breu. Sombra para planta não é caverna. Sombra é lugar que tem muita claridade. Presta atenção nisso, anota aí no caderninho, hein? É muita claridade, o máximo possível, sem raios solares diretos. Isso é sombra. Então, planta de sombra é aquela que sobrevive pegando a claridade de uma janela, através de uma cortina, refletida de um prédio. Pode acontecer. Você tem uma janela e tem um prédio em frente, mas o sol bate no prédio e vem para a sua janela? Sim. Beleza. É uma luz indireta que a gente fala, né? Isso é uma planta de sombra, ok? A maioria dessas aráceas que eu mostrei para vocês são plantas de sombra, então, tá bom? Agora, é claro que há exceções, como por exemplo esse que eu falei, que é o Philodendron ricardoi. Tem os outros filodendros, Taumatophyllum, por exemplo, que adora sol, é muito usado em sacadas de prédio, né? Tem exceções, mas via de regra, já que estamos falando de urban jungle, que são as florestas de dentro de casa, de dentro dos apartamentos, o exemplo melhor, então, são das plantas que não precisam de sol forte para se desenvolver. Certinho? Muito bem. Lembrando, pessoas, vai escrevendo suas dúvidas aí, ó. Tem um balãozinho, né, com interrogação, isso, não é isso, com interrogação, a caixinha de perguntas ali, então... Vai escrevendo. Quem tiver dúvida, vai colocando lá, que no final a gente vai abrir o chat e vai ver as perguntas também para poder responder. Beleza, é isso aí. Adubação. Aí vamos lá, Samuel, eu tenho um antúrio na minha casa há 20 anos, eu nunca adubei, ele não desenvolve. Você acabou de me explicar por quê. Então, vamos lá, pessoas. Mas, Samuel, planta não faz fotossíntese? Faz fotossíntese. Só que com a fotossíntese, elas produzem basicamente açúcares. Opa, a luzinha desligou aqui, diretor. Me ajuda aí. Vamos lá, perdão, pessoas. Vai acender a luzinha de novo aqui, tá? Mas tá dando para me enxergar por enquanto, né? Beleza, dá para ver. Então, vamos lá. Diretor, a luzinha, diretor. Vamos lá. Então, na realidade... Aí a luz, ó, tô falando da luz, né? A luz estimula as plantas a fazerem fotossíntese, tá? E aí, no final das contas, essa fotossíntese produz açúcares, né? E, obviamente, o oxigênio que a gente acaba respirando, tá? Então, as plantas e algas liberam o oxigênio, tá?
E aí, depois disso, isso, obrigado, diretor. As plantas, como é que elas conseguem crescer? Como é que elas conseguem se desenvolver? Só a fotossíntese não resolve. Então, elas precisam de sais minerais. Aliás, eu dei aula disso hoje para os meus alunos. Sais minerais. Eu sou professor do Cefet, esqueci de contar isso para vocês, né? Do Cefet Minas. Sim, dou aula para o ensino médio de biologia. Bom, e aí as plantas absorvem sais minerais do solo. De onde vêm esses sais minerais? Do solo. Mas e quando você tem um solo que está lá na sua casa há 10 anos, o Antúrio? Esgotou praticamente os sais minerais. Né? Então, o ideal é você repor esses sais minerais de tempos em tempos. Tem duas formas básicas da gente fazer isso. Com adubação inorgânica ou com adubação orgânica. O que é um adubo orgânico? É aquele que basicamente são restos de vegetais, às vezes até restos de animais, como por exemplo o bocashi. Bocashi é um exemplo de adubo orgânico, né? Esterco de curral é adubo orgânico, humus de minhoca é adubo orgânico, esterco de galinha, né, de frango é adubo orgânico. São coisas que têm muita massa, né? Mais massa. E aí essa massa, o que acontece com ela? Ela vai ser decomposta por micro-organismos do solo e se transformar nos sais minerais que a gente precisa. Ou melhor, que as plantas precisam. E aí, você tem outras alternativas. Essa alternativa já é outra, né? Você tem alternativas. Quais são as alternativas? Pegar os sais minerais prontinhos. Os sais minerais prontinhos, por exemplo, da Forte, né? Então, você pode, por exemplo, utilizar para crescimento mais abundante. Deve estar invertido para vocês, né? Mas eu ajudo vocês aí, ó. 15, 9, 12. O que é esse primeiro número? O primeiro número sempre é o nitrogênio. O número do meio sempre é o fósforo. O terceiro número, né, o número do outro lado, é sempre o potássio. Nitrogênio faz crescer, basicamente. Fósforo faz florescer. Claro que não é só isso, tá, gente? Eu tô dando um resumão do resumão do resumão, tá? Fósforo faz crescer e faz crescer raiz também. E o potássio gera, por exemplo, resistência a pragas, sobre as quais nós vamos falar em breve, inclusive. Então, você pode usar, você quer que sua planta cresça mais rápido? Você pode usar o que tem o primeiro número maior, o 15, por exemplo. Ou você pode usar, por exemplo, o que é todo equilibrado, ou 10, 10, 10, ou 14, 14, 14. Quando está equilibrado, quer dizer que você não está sobressaindo nada na planta. Não está sobressaindo crescimento, nem floração, nem raiz, nem proteção a pragas. Você quer tudo junto. Então, use um adubo equilibrado. Eu vou dar o exemplo do contrário só para vocês entenderem. Se você quer que uma orquídea floresça, dê muito fósforo para ela. Por isso que adubo de orquídea, que a Forte deve ter com certeza também, né? Assim, o número do meio é 45, né? É um número gigantesco, é uma numeração gigante, porque a intenção é florescer. Obviamente, nas aráceas, a intenção principal não é flor, é a folhagem maravilhosa. Então, se é folhagem, prefiram adubos mais equilibrados. Mas, Samuel, qual é melhor? O adubo orgânico ou o adubo inorgânico? Não tem melhor nem pior. Para minha condição, então presta muita atenção aqui, não é a biologia, não é a botânica falando, é o Samuel agora, ok? Para a condição de vida do Samuel, com mais de 1.400 plantas no apartamento, adubar cada vasinho separadamente, com bocache, com esterco, com tudo mais, é muito mais complicado para mim. Então eu prefiro usar adubos inorgânicos, como os osmocotes, né? Que são aqui o Forticote, é um tipo de osmocote, né? Isso. Ou então, por exemplo, Forte Jardim, que também já está prontinho para a gente usar. Ou então você pode usar o Jardim Líquido, que já está prontinho. Então, eu prefiro, tá, na minha coleção, usar adubos líquidos. Para mim é mais prático, facilita a minha vida. Mas acaba que eu faço eu intercalo, sabe? Certo. Eu intercalo porque o Forticote acaba durando mais tempo. É só você seguir as instruções da embalagem, tá tudo direitinho aqui. Então, basicamente, né, você pode adubar a cada 3 meses ou a cada 4 meses, porque é o tempo de saída dos nutrientes de dentro aqui dessas bolinhas. Eu não sei se vocês em algum vídeo já explicaram, tá, Marcos? Mas vamos lá. Por que isso aqui chama, né, osmocote, né? De onde vem isso, né?
Literalmente porque a osmose acontece, né? Essas bolinhas estão cheias de sais minerais. Quando a água vai passando, quando isso vai se hidratando, a água vai lavando esses nutrientes aos poucos. E essa é a vantagem dos adubos COT, porque eles liberam os nutrientes aos poucos. O risco de você errar, então, usando isso, é baixíssimo. Agora, sabe aqueles adubos granulados que tem rosa com branco e cinza? Experimenta errar a dose daquilo lá pra você ver. É queimadura de raiz, é queimadura de caule, encostou na folha, a folha tosta todinha. É muito perigoso. Perigoso, assim, no sentido de exagerar, né? Eu sempre prefiro líquidos, porque são muito difíceis de errar, e os COTs, né? Esses osmocotes que ajudam a gente também a evitar excessos nas nossas plantas. Entendido, povo? Entendido. Eu sei que eu não tô lendo a resposta de vocês agora. Ó, parou de subir coraçãozinho, faz favor. Isso aí, ó. Sobe coraçãozinho, gente. E manda live para quem não tá assistindo, pros amigos. É isso aí, é isso mesmo. Bom, vamos lá. Agora, um aspecto muito importante, já que eu falei de nutrição e falei que o potássio acaba ajudando as plantas a evitarem pragas, é o momento da gente falar de praga, né? Aliás, o Marcos vai me falando do tempo aí, porque eu vou falando aqui, eu falo 5 horas, tá? Não tem problema, vamos indo. Aí tá tranquilo o tempo. Tá bom. Se passar um pouquinho de 1 hora, agora pode, né? Pode, agora pode. Tem até 4 horas. Tem até 4 horas para falar, tá bom demais. Brincadeira. Então vamos lá, pessoas, olha só. Pragas, né? Quais são as pragas que mais atacam as nossas queridas aráceas e a nossa floresta urbana? A principal, já que eu disse que o ideal é borrifar as folhas sempre, é óbvio que é fungo, né, gente? Então, é muito complicado não ter fungo na sua coleção de aráceas, mesmo que você adube de forma correta, mesmo que a luz esteja correta. O fato de ter muita umidade nesse ambiente favorece a proliferação de fungos. Isso é óbvio, isso é básico, né? E existem algumas alternativas para que a gente evite esse problema, então, no nosso cultivo. Uma dessas alternativas é utilizar o fungicida prontinho já da Forte. Né? Então, ele está pronto o uso. Basicamente, você vai borrifar nas folhas da sua planta, porque são as folhas que são mais afetadas. Isso daqui é um fungicida pronto uso, né? Ele é usado para ferrugem, pinta preta e oídio. Então, ele já está pronto na dose certinha para você usar. Alternativamente, vocês também podem usar a cal da bordaleza, que é uma coisa produzida caseiramente, né? Mas eu tô com preguiça, eu não sei a forma, não sei o quê. Pode comprar o fungicida prontinho, que dá para usar numa boa, tá? Outra dica para evitar fungo, ó. Presta atenção, pessoas. Anota no caderninho aí de vocês, hein? 2, aliás. Primeira delas, evite borrifar as folhas das aráceas à noite ou no final do dia. Sabe por quê? Fungos detestam sol. Raramente vai crescer um fungo no sol forte, né? Alguns acabam crescendo, mas é muito raro. E aí, se você dá umidade para a folha da sua planta de noite, sem sol, o risco do fungo crescer naquela folha é muito maior. Então, isso que eu disse de borrifar as folhas das aráceas, muitas vezes, não façam no período do final da tarde. Façam antes do meio-dia, até antes do meio-dia, porque dá tempo da folha secar, para que ela passe a noite sequinha e no outro dia você borrifa ela de novo. Combinado? Então, nada de borrifar a folha de arácea para ela passar a noite úmida. Samuel, mas na natureza chove de noite. Ok, gente, mas na natureza é outra história, né? Mas e se chover? Exato. Mas e se chover na minha casa, a minha arácea tá lá? Gente, mas aí são condições específicas. O que eu estou dizendo é, dentro de casa, com muita umidade, borrifar todo dia, o risco é muito maior. Outra diquinha é que agora eu vou ser controverso com o que eu mesmo disse. Olha que genial. Eu não falei que tem que borrifar sempre? Agora a gente faz um parênteses no sempre. Tira o inverno desse sempre. Ok? Então é sempre, abre parênteses, exceto no inverno, fecha parênteses, tá? Porque no inverno, como está muito frio, a água evapora muito mais lentamente. O risco da umidade ficar ali e proliferar fungo também é muito maior. Então tem que parar de borrifar no inverno? Não. No inverno você vai borrifar, por exemplo, no máximo 2 vezes na semana, se tiver muito seco.
Se tiver muito úmido, por exemplo, galerinha que mora no sul do Brasil, o inverno de vocês é extremamente úmido, né? Já fui para lá, então cuidado com essa informação. Vocês aí do sul, provavelmente nem vão precisar borrifar as folhas das aráceas no inverno. Ou seja, gente, né, cada caso é um caso, a gente tem o basicão, que é observar a sua planta, observar a saúde dela, né, com o passar do tempo mesmo. Entendido? Bom, outra coisa que ataca muito, 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 muito as aráceas, principalmente o meu gênero favorito, tem até meme na internet, gente, pra vocês terem ideia. Tem meme das alocásias na internet. Quem é o melhor amigo das alocásias? Os ácaros. Como essa planta ama ácaro, aliás, como os ácaros amam ela, né? Nossa. Brincando aqui. Mas, gente, é assim, é desesperador, vocês não têm noção do tanto de ácaro que dá nessas danadinhas. Bom, então vamos lá. Ácaro surge... O que é ácaro, né? Antes de mais nada. O que é um ácaro? Ácaro é um aracnídeo, é um parente das aranhas. E, por conseguinte, produzem microteias. São teias muito fininhas. Às vezes você vai olhar assim, ó, na lateral da folha, você vai ver, nossa, tem uma teiazinha ali, gente, olha lá. E se você chegar bem pertinho, ou com a macro do seu celular, você consegue ver umas coisinhas muito pequenininhas caminhando naquela teia. Isso é ácaro, tá? Como é que a gente combate ácaro? Umidade. Ácaro detesta a seca. Oh, falei o contrário. Ácaro detesta a umidade. É o contrário. Vamos lá, voltando. Sim. Como é que eu combato o ácaro? Com a umidade. Eu falei certo, depois eu falei errado. Sim. Com a umidade. Porque o ácaro adora a seca. Ele adora a planta desidratada. Agora, se você joga água naquela planta, primeiro, o ácaro cai, tem esse efeito mecânico mesmo, e aí dá umas jorradas de água, por exemplo, mangueirada de água na planta, ajuda os ácaros a caírem da planta. Isso é uma técnica bem fácil da gente fazer. Ah, mas eu já tentei a água, já tentei de tudo, borrifo sempre a planta e mesmo assim deu ácaro. Então, a Forte já tem para nós uma sugestão. O acaricida da Forte, tá? Então já está prontinho para quem tiver preguiça de fazer qualquer uma das coisas também, você pode usar. Só seguir as instruções de uso, tá aqui direitinho para vocês. Ah, mas Samuel, eu não quero usar um produto, eu quero uma coisa mais natural, eu quero fazer uma coisa mais natural. Tem uma alternativa, que é o álcool isopropílico 70%. Já ensinei várias vezes no canal, é uma alternativa para vocês também, né? Mas o acaricida da Forte eu também já usei e ambos têm ação similar, tá? Então é muito eficaz o acaricida da Forte também, beleza? Bom, outro detalhe importante, gente, é quando uma planta está doente, quando ela está cheia de ácaro, por exemplo, tente isolá-la das demais. Porque se ficar muito perto, os ácaros caminhando e levados pelo vento, por exemplo, podem disseminar na sua coleção de aráceas. E ninguém, definitivamente ninguém quer isso, né? Muito bom. Vai escrevendo suas dúvidas aí, gente. Daqui a pouquinho a gente vai tirá-las, tá bom? Uma outra praga que não é tão comum, acreditem, não é tão comum. Pessoas das suculentas, ó, essa é a hora que vocês vão falar assim, nossa, meu Deus, é sério que a arácea não tem isso? Mas isso é uma das piores coisas na suculenta. Já estão falando aí na mente de vocês, já tá assim, ó, né? O que é praga ó, já ia contar, já ia falar o que era. O que é praga nas suculentas que não é tão praga nas aráceas? As cochonilhas. Cochonilha, esses insetos parentes das cigarras, são uma praga no cultivo de quase tudo quanto é planta, né? Suculentas são super atacadas por cochonilhas sempre. Sim. E em arácea, eu posso dizer para vocês que é muito raro o ataque de cochonilhas. Aí você pode falar assim, Samuel, mas na minha casa dá sempre. Ah, então tá na hora da gente aprender a eliminar essas danadinhas. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoas, isso vale para ácaro, vale para fungo, vale para cochonilha, vale para qualquer praga de planta, qualquer problema, doença de planta. Planta bem nutrida, raramente adoece. Essa é a primeira coisa. Daí, a adubação, que é essencial. Mas, principalmente, nunca, jamais exagere na adubação. Ah, tá dizendo aqui no pacotinho, olha lá, ó. 1, 2 vezes por litro de substrato.
Ah, eu acho que eu vou colocar 4 colheres, então, né? Porque eu quero que cresça rápido. Já que tá 1 ou 2 colheres, eu vou colocar 4. Não façam isso. Se tá dizendo 1 a 2 colheres, coloca uma. Na dúvida, vai para a menor dosagem. Mandou colocar 10 bolinhas, coloca 7. Menos é mais mesmo na adubação. Jamais exagerem na adubação de plantas, tá? Então, planta adubada de forma correta, que está na luz correta, com a rega correta. Então, adubo, rega, luz corretos, a umidade correta, raramente essa planta vai dar praga. Nossa, Samuel, mas isso está tudo certo e mesmo assim deu praga. Pode ser falta de ventilação. Ok, a maioria das aráceas não é de ambiente ventilado, do tipo uma cobertura cheia de vento, Sim, né? sim. Mas elas suportam uma ventilação e é importante essa ventilação que evita que as pragas, né, que os insetos, por exemplo, fiquem grudados ali nelas por muito tempo. Então, aumente a ventilação, controle a adubação, controle a rega e adeque a luz para a sua planta. A planta saudável não vai dar problema. Por isso que as minhas, eu posso dizer assim, não tenho cochonilha em grande quantidade nas minhas aráceas. Quem tem cochonilha em grande quantidade? A mesma. As alocasia. Ou como gostam. Essas também gostam de cochonilha. É assim, se vai dar cochonilha na sua coleção de arácea, vai começar com a alocasia. Acredite em mim. Então, são as plantas mais diagnósticas de pragas da sua coleção. Exceto fungo, porque fungo dá em tudo quanto há mesmo. Aí o problema de fungo é bem mais complexo. Mas alocasia com ácaro e cochonilha, pode verificar que o problema tá ali. Vai começar a infestação nessas danadinhas daqui, tá bom? Muito bem, o que mais? Vamos lá. Agora, como é que a gente faz para manter a nossa folhagem, a nossa arácea bonita, né? Como que eu faço para manter ela bonitona? Ah, Samuel, tem uma folha. Vou pegar essa daqui, ó, para mostrar para vocês. Tem aqui essa planta, por exemplo, que está num vaso meio estranho. Olha lá, a folha dela tá seca. O que eu faço com essa folha? Arranca. Não deixa a folha seca na sua planta, não. Essa aqui eu deixei de propósito para vocês, tá, gente? Não deixa a folha seca, não, grudada. Não deixa a folha amarelada, não, folha queimada, porque isso é porta de entrada para pragas, para fungos, para bactérias, para cochonilha. A cochonilha adora ficar nesses meiozinhos de folha seca aqui, ó. E é uma praga, tá? Então essa poda, né, essa retirada de folhas, chamada poda de limpeza, é muito utilizada realmente nas aráceas. Agora tem um outro detalhe. Como é que a gente faz, Samuel? Por exemplo, essa daqui, ó, que eu nem tinha falado do gênero dela ainda, é o gênero Monstera. Olha que coisa mais linda, gente. É uma planta bonita demais, não é não? Olha isso. Isso é a Monstera adansoni. A Monstera, o gênero Monstera, né, tem aquela Monstera gigante, né, a costela de Adão, que todo mundo conhece. Sim. Essa daqui é o que algumas pessoas chamam até de costela de Eva. Já ouvi esse nome, né? Não é um nome técnico, mas nome popular você pode dar o que você quiser, não é mesmo? Sim, sim, verdade. Então, a Monstera adansoni. Bom, como é que eu faço uma muda de arácea? Varia de acordo com os gêneros, tá? Vou lá primeiro nesse exemplo da danadinha aqui, ó. Aqui adora ácaro. Observem que tem 2 mudas aqui da minha. São 2, deixa eu ver, não, tem até 3. Olha, aqui é uma mudinha da minha alocasia. Essas 2 folhinhas são uma mudinha, tem até uma folhinha amareladinha aqui. Isso aqui é a planta mãe, isso aqui é uma outra muda. Eu posso separar isso aqui, Samuel? Posso. Como? Presta muita atenção, gente. É lá embaixo, você vai ter que ir lá na base, se possível, retira a planta toda e separa com muito cuidado as batatinhas que vão estar aqui dentro. Porque elas têm uns tubérculozinhos, umas batatinhas, e aí você separa e planta outra. As alocasia não gostam muito de ser mudadas de vaso, não. Provavelmente você já replantou uma alocasia cúprea, alocasia zebrina, alocasia longiloba, e viu que ela murchou a folha todinha de um dia para o outro. Elas têm raízes muito sensíveis, tá? Então evite ao máximo de ficar tirando mudinha. Ah, mas chegou uma visita, você quer porque presentei com plantas, né, pessoas? Que é o lema do meu canal. Tudo bem, mas muito cuidado com isso, raízes sensíveis das alocasia.
As monstera, que é essa daqui que eu estava mostrando, é a coisa mais... Cadê a tesoura, diretor? É a coisa mais banal da gente fazer muda. É o mais fácil. Você vai simplesmente pegar alguns nós. O que é um nó? Vamos lá, aqui é fácil, olha. Esse espaço entre duas folhas é chamado de entrenó. Então, aqui tem mais um entrenó. Então, o que é essa pontinha que tem uma raizinha nascendo e uma folha? Nó, entrenó, nó, entrenó e nó. Beleza? Aí não tem uma regra não, tá? Mas eu diria que já que eu tenho um galho aqui bem comprido da minha Monstera Dansoni, você conta mais ou menos assim, ó, 1 nó, 2 nós, 3 nós e tá de boa. Você pode fazer uma muda. O que você faz? Ó, simplesmente corta, cortei. Eu vou agora retirar essa folha da base, simplesmente isso. E o que eu faço com isso aqui agora? Eu coloco na água. Ó, coisa simples, pessoas. E eu simplesmente vou colocar na água. Infelizmente, não deu tempo de eu colocar para mostrar para vocês uma enraizada, né? Sim. Mas, literalmente, você coloca na água e essa raizinha que já está aqui, ó, vai continuar brotando. E, com o tempo, várias outras raízes também vão nascer. O que importa aqui é que essa regiãozinha, então, fique em contato com a água, né? Não precisa colocar todo o caule dentro da água e não coloquem folha na água, porque apodrece também, né? Os antúrios, por exemplo, o jeito de fazer muda deles, e eu não vou fazer aqui porque não está na época dessa planta, mas no Anthurium clarinervium, por exemplo, basicamente você tem que cortar o caule. Mas você tem que deixar... o caule já teria que estar bem grandão aqui para a gente fazer essa muda de antúrio. É dó demais cortar essa planta, por isso que eu não vou cortar aqui, né? E eu não tenho nenhum grandão assim para mostrar para vocês. Mas é basicamente, cresceu, corta mais ou menos no meio, a base vai brotar novas mudinhas. Olha que genial. E a parte de cima você pode colocar para enraizar na água. É o jeito mais didático que eu acho, porque você vê as raízes, né? Então fica fácil. E essa água precisa trocar? Isso é excelente a sua pergunta, Marcos. Vamos lá, pessoas. Jamais esqueceremos da dengue, né? Então, por favor, primeira coisa é essa. Primeira coisa, a gente tem que trocar água no mínimo uma vez por semana por causa do mosquito da dengue. Aliás, vamos aproveitar e falar isso. Acho que isso eu nunca falei. Olha que legal. Que bom que você perguntou. E se, Samuel, tiver mosquitinho, tem larva de mosquito da dengue na água do meu antúrio? É só jogar na privada que tá tudo bem, né? Faz isso não, tá, gente? Se você tem larva de mosquito da dengue na água da sua casa, você viu, você tem que matar essas larvas. Então você tem que tira a planta primeiro, joga água sanitária, ou joga detergente, ou joga cloro, até que eles parem de se movimentar, que aí você garantiu que eles estão mortos, aí você descarta essa água. Tá? Perfeito. Não joga larva de mosquito viva no esgoto, porque vai continuar proliferando do mesmo jeito. Eles conseguem sobreviver lá, sim. Beleza? Dica de biólogo aí pra vocês, hein? Ainda mais com o momento que a gente passa, né? Que começou de novo um surto, a gente tem que tomar cuidado. Exato, tomem muito cuidado com isso. Então, é errado cultivar a planta na água? Não é errado. Ah, tem alguma estratégia que vai garantir que não tem mosquito da dengue? Tem, olha que dica legal. 2 alternativas. Ou você usa aquelas bolinhas que se hidratam e que formam um gel. Lembram disso? Já viram isso? Eu não tenho aqui em casa. Mas você pode usar aquelas bolinhas que você compra ela bem pequenininha, põe na água, ela vira uma bolota, né? Você pode usar aquelas bolinhas no recipiente até metade da altura e depois você coloca a água abaixo, de modo que a superfície da água fica abaixo das bolinhas, de modo que os mosquitos fêmea não consigam botar ovos naquela água. Olha que genial. Bacana. Se você não quer usar as bolinhas, você pode usar argila expandida. Também funciona da mesma ideia. Deixa um pouco mais acima sem água, o nível da água está para baixo e a raiz está dentro da água, mas sem o contato com os mosquitos. Certinho, pessoas? Chique, né? Um outro exemplo são os philodendron. Eu tenho aqui aquele Poseidon. É a mesma ideia agora da monstera. Mesma ideia.
conta mais ou menos. Esse eu não vou cortar não, tá, pessoal? Não, vou não. Esse aqui é muito raro, não vou cortar ele não. O pessoal achou que você ia fazer uma muda e sortear. Pois é, sabe? Não fala isso não dá briga. Isso dá briga. Mas sabe por quê? Porque esse aqui ainda é jovem. Ele precisa crescer mais para eu poder fazer muda. Calma. Terá mudas em breve. Mas vamos lá. Opa, cliquei em alguma coisa aqui. Volta. Voltei. Bom, basicamente a mesma ideia. A gente tem que cortar, deixando um nó, 2 nós, 3 nós. 3 nós já tá de boa. Tem gente que é tão desesperado para fazer muda que deixa um nó só. Sim. Pessoas que cultivam para venda, por exemplo, acabam deixando um nó. Tudo bem. Só que isso demora muito mais. Mas como essa pessoa quer quantidade, para ela é importante, né? Se você tem o seu cultivo, você vai dar uma muda para alguém que foi na sua casa, ou você quer mesmo aumentar a quantidade da sua coleção, não precisa deixar um nó só. Quanto mais folhas, quanto mais raízes, quanto maior é aquele caule, maiores as chances dele desenvolver mais rápido, ok? Então, por isso que eu não gosto de deixar um nozinho só. Realmente, para o meu caso, que sou colecionador, não sou vendedor de planta, realmente não me interessa a quantidade da mesma espécie, né? Eu quero ter uma espécie grandona. Exato. Essa aqui é a ideia. E o pessoal agora, as Isso. Agora, as amioculcas. Essa é pano pra manga, pessoas. Essa planta é muito genial. Essa daqui é interessante até pra gente aprender mais coisa de botânica. Muita gente olha para essa plantinha e fala assim, ó. Ó o caule dela aqui, ó. Isso aqui é o caule dela. Aqui é e aqui é uma folha, aqui é outra folha, aqui é outra folha. Se eu contar para vocês que tudo que vocês estão vendo aqui dessa planta é só folha. Tudo isso é só folha. Horrorizaram? Estão sentados aí, não caíram da cadeira não, né, gente? Tudo isso é folha. Então eu vou pegar essa pequenininha para mostrar para vocês, ó. Daqui da base dela, esse cabinho de folha é chamado de pecíolo. Então aqui é o pecíolo da folha. Então o que é isso aqui, Samuel? Isso não é uma folha, não? Não. Isso é um folíolo. Ou seja, uma parte da folha, tá? Como que eu posso fazer muda de zamioculca, Samuel? Esse é um exemplo. Um folíolo. Um folíolo que é o que foi feito aqui pela terra viva. Dá uma olhadinha aqui, ó. Lá do velho. Isso é uma folha que brotou tudo isso daqui. Olha que doideira. A folha, olha o folíolo aqui, ó. Olha o folíolo aqui. Olha o folíolo seco aqui, ó. Porque ele já desenvolveu. O folíolo seco que desenvolveu essas duas folhas. O folíolo seco aqui de novo, que desenvolveu essas 3 folhas. Lá embaixo Lá embaixo da terra tem uma batatona. Aliás, cada folha aqui, cada folíolo, perdão, aqui, gerou uma batatona. Então, cada folíolozinho gera uma bolinha na ponta. Essa bolinha dá raízes e ela vai brotar mais folhas, vai brotar e vai crescer cada vez mais. Perdão. O outro jeito de fazer muda, eu não vou arrancar aqui, tá, gente? Mas entendam. É você arrancar uma folha inteira. O pecíolo também enraiza. Você pode enraizar na água ou no sphagnum, que é o musgo, né? Aquele musgo desidratado, que quando você coloca água, ele fica rico em água, fica cheio de umidade. E essas plantas precisam de umidade para enraizar. Então as amioculcas são muito fáceis de fazer muda. Folíolo ou folha inteira. Ou então, nesse caso, estão vendo que tem um monte de folha? Cada grupo de folhas aqui tem a sua batatona lá embaixo da terra, que é o caule. Eu posso tirar isso daqui e separar as batatonas. Cada batata é uma muda de planta. Olha que genial. Então, olha lá, isso aqui, por exemplo, ó, tem pelo menos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 mudas com certeza. Dá para dividir para 4 pessoas, hein? Ó, que chique. Mas essa planta tá cara, então compre e divide para 4. Que tal? Né, pessoas? Isso é muito interessante, né? Ou seja, fazer mudas de aráceas é muito fácil também. São plantas muito fáceis. Olha, de verdade, gente, eu acho as aráceas extremamente fáceis de cultivar, porque é meio que padrão, né? O substrato é padrão, a rega é padrão, é claro que pequeniníssimas exceções, a luz é padrão, ventilação é padrão e as pragas são padrão. Raramente tem praga, quando tem é ácaro e aí a gente combate tudo rápido.
Muito bom Bacana. isso, não é não? Com certeza. Muito legal. Maravilha. Eu acho que é isso que eu tenho. Ah, não, tem mais uma coisa. Vamos lá. Tem Mais bastante gente exemplos entrando de. aí. Oh, que coisa boa! Mais É. exemplo de gênero, que eu não falei com vocês, ó. Eu falei do gênero Anthurium, Monstera, Philodendron, Alocasia, Sim. Xantedesca, que é o copo de leite, Zamioculcas, acabei de mostrar, Singônio mostrei, Aglaonema mostrei, Dieffenbachia mostrei, Spathiphyllum, mas tem uns gêneros que não são tão conhecidos, como por exemplo, quer dizer, ou que tem uma espécie só cultivada, ou poucas Sim. espécies cultivadas. Um exemplo é a Rhaphidophora, que muita gente conhece como mini costela de Adão. Ela tem as folhas bem pequenininhas, a minha tá grudada lá no muro, então não deu para Não dá pra trazer. pegar. Não deu para trazer a planta. Mas a Rhaphidophora é um gênero genial de aráceas também. Tem outra que todo mundo já ouviu falar, que é a maior inflorescência do mundo, o Amorphophallus titanum. O Arácea titã, ou Arácea cadáver, é uma planta que dá uma flor com mais de 1,5 m de altura. É uma flor não, né? Uma inflorescência. Lembrando que é a mesma ideia da estrutura dos antúrios, né? Só que ela parece um copo de leite, grandona. Sim. Não tem isso no meu apartamento, né, gente? Não cabe aqui. Por enquanto, quem sabe o dia, né? E essa planta também é da família das aráceas, olha que genial, né? Então, realmente são plantas muito curiosas do ponto de vista da decoração, porque elas têm várias texturas, elas têm várias formas e elas têm cores também, né? Tem as plantas variegatas que são maravilhosas, tem o Singônio rosa, tem as Aglaonema que são rosadas também, que são muito belíssimas. Dá uma olhada, por exemplo, nesse Anthurium veite, que é um dos queridinhos das... Nossa, como é que eu vou mostrar esse veite para vocês? Vou ficar de longe. Vai aos pouquinhos, isso aí. Olha aqui, ó. O Anthurium veite, com suas folhas plissadas, né? Olha a coisa mais linda. Então isso traz uma textura muito bonita para uma floresta urbana, para decorar um ambiente interno. Isso é muito genial, porque muita gente pensa assim, não dá para ter folhagem dentro de casa. Eu moro em apartamento, não consigo ter planta. Gente, ó o meu canal então. aí. Um botânico no apartamento. É literalmente isso. Minhas plantas ficam no apartamento, né? Então, realmente, isso é muito possível. Eu queria mostrar para vocês também uma outra coisa super genial, tá até pesada aqui para vocês verem, que é o seguinte, eu disse que as aráceas têm flores características agrupadas assim, né? Olha lá. Que é aquela folhinha modificada, que é a espata, e aqui as estruturas reprodutivas. Olha que legal, o branquinho aqui para cima são flores masculinas, e para baixo, já fecundados, já são frutinhos, pessoas! Mas olha o choque. Choquem-se. Deixa eu até tirar o meu caderninho daqui, ó. Choquem-se. Isso é a inflorescência. E agora, essa inflorescência vira um aglomerado de... Opa, tá baixinho, desculpa. De frutos. Olha que doideira. A gente entra em contato com a gente achando que o Anthurium tá doente. Depois que deu pois é. Então vamos lá para a botânica disso. Isso, pois é. Vamos para a botânica disso. Ó. Aqui tem uma que é mais flor só. Olha só. Flores masculinas em cima, flores femininas embaixo. Sim. Polinizou. Já começou a engordar a parte de baixo. Estão vendo? Sim. Tá meio gordinho. E aí esse gordinho vira esse tanto de bolota. Certo. Isso aqui tudo. Cada bolinha dessas, atenção. Cada bolinha dessas não é uma semente, como muita gente fala, não. É um fruto. E não é um fruto comestível, nada de comer isso aqui não, pelo amor de Deus, é tóxico, tá? Agora, olha o que isso aqui vira, gente, choquem-se. Aí, ó. Olha isso, maduro, gente, que coisa mais linda. Essa planta é a Nephtitis. Cada bola dessas, então, aqui, cada ovoide desses aqui, é um fruto. E tem um monte aqui, ó. Do lado de cá tem também, ainda amadurecendo. Do outro lado tem mais. Olha que tanto de frutos que deu essa minha Nephtitis. Cada fruto desses tem uma semente em seu interior. Então você pode espremer esse fruto, tirar a semente e plantar. Olha que genial. Então, lembrando, cada bolinha dessas não é uma semente. Quando o seu Spathiphyllum der isso, quando o seu Anthurium der essas bolinhas,
é frutinho que está nascendo. Quer dizer que tem filhotinho ali para você poder plantar. Genial, não é? Ó, o pessoal tá falando aqui que tá cheio de planta na sua mesa. Mostra pro pessoal. Ah, ó, vamos mostrar. Vamos mostrar. Agora tá, né, meio bagunçado aqui, porque eu fiquei mudando as coisas de posição. Então vamos lá, deixa eu virar a câmera aqui. Como é que eu viro a câmera? Aqui, ó. Pode pegar na mão. Vamos lá, ó. Olha só, pessoas, tem aqui, ó. Tá aqui a Locase que eu já mostrei, bonito. A Diefenbach tá no sofá. Tem aqui essa Nephtitis que eu mostrei agora. O Anthurium Veite com a sua folha nova, linda, maravilhosa aqui em cima. Legal. Olha lá que lindeza. Tem aqui a Aglaonema, belíssima, maravilhosa. Tem o Spathiphyllum variegata. Tem o Anthurium clarinervium. Tem a Monstera, olha o tamanho da folha dessa Monstera aqui. Tem ali a gata. As duas gatinhas também estão ali. E aqui também a Zamioculcas, que tá aqui, ó. Zamioculcas. Então, na realidade, eu trouxe as plantas que eu ia mostrar exatamente. Legal, legal. Mas é bacana que muita gente entrou agora, então se perdeu a live e entrou agora, assiste depois. Ah, fantástico. Salvar, isso aí. Né, desde o começo. É isso aí. Não esquece legal. De dar as curtidas e os coraçõezinhos, hein, pessoas? É isso aí. Vamos lotar de coraçõezinhos. Bacana. Samuel, tem mais alguma coisa que você quer falar ou pode abrir os comentários aqui? Por enquanto é isso mesmo, isso. Por enquanto é isso. Legal, mas se tiver alguma dúvida, você também já posso responder. Não, vamos lá, vamos ver as perguntas de todo Beleza, mundo. Beleza, vamos lá. Sai um pouquinho da floresta. Pegar o celular aqui. Luquinha, você dá um apoio aqui? Lucas do Marketing está aqui com a gente, vai pegar o celular. Maravilha. Vamos lá então, vamos tirar as dúvidas de vocês, pessoas. Vamos lá. Aqui no meio das plantas. Vamos lá. Ó, vou ativar os comentários para ver se o pessoal gostou. Ó, já está aqui. Aê, maravilha. Demais. Já começou. Pessoal, muito coraçãozinho subindo. Olha lá, que legal. Coisa boa, gente. Obrigado. Lúcia, ei, Lúcia Borges! Ah, coisa boa. Ana Paula falando, adorei. Folhas amareladas, gente, que beleza. Ah, Mora Mini Jardins. Ei! Aí, pessoal da Mora, grande abraço. Obrigado, Portugal. Lúcia. Portugal. A Lúcia é minha inspiração, gente. Eu falo isso sempre, não tem jeito. Que legal. Ó, Liliana, Portugal está com vocês. Olha que legal. Ó, gente, coisa linda. Obrigado, Lucas. Adorei. Felipe também gostou bastante. Que live maravilhosa. Lucas ali, ó, oi. A Érica. Muito bom. Mazer aqui falando, amei. Obrigado, Lucas. Oh, maravilha, gente. Todo mundo. Estrelícia Botânica está com a gente, linda. Ó, Estrelícia, ei! A Elke! Elke, seu vídeo sai hoje, Elke! Olha que legal. O vídeo na casa da Elke, uma Urban Jungle lindíssima, vai sair hoje no meu canal. Olha que legal, que legal. Ó, exato. Planta Human, saludos desde Chile. Olha, Chile! Que legal, que legal. Bacana, o pessoal gostando, você fala que ama seus vídeos. Que coisa boa, obrigado, obrigado, gente. Manda um oi para Barbacena. Barbacena! Oi, pessoal de Barbacena! Que legal. Coisa Vou boa, pegar as gente. perguntas agora aqui, o pessoal. Maravilha, vamos lá. Comentário legal. Vamos pegar as perguntas que tem só 95. Nossa Senhora! Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Posso passar o Defend, seria o nosso óleo de NIM da Ford, e adubar ao mesmo tempo? Então você pode fazer adubação e controle de pragas ao mesmo tempo? Vou colocar aqui para todo mundo. Eu sempre recomendo, na realidade, o que acontece? Eu sempre recomendo intercalar, né? Nunca no mesmo dia, as duas coisas. Vai dar um estresse na planta, né? Não se esqueçam disso, gente. Quando a gente mexe com uma planta, é um ser vivo. E existem estresses que não são psicológicos, mas planta passa por estresse hídrico, estresse nutricional, né? Então, se eu vou adubar, ela tem que concentrar suas energias, o seu metabolismo, na absorção daqueles nutrientes. Depois, você controla as pragas. Ou vice-versa, né? Começa controlando praga, depois faz a adubação. Dá pelo menos um intervalo, no mínimo de uma semana, é legal. Eu diria 15 dias para ser genial.
tá? Bacana, legal. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, alguma pergunta. Ah, posso usar carvão na água também? Acho que quando deixa de molho para fazer a muda? Carvão? É, Fala para não dar fungo, né? Sim, pode colocar. Pode colocar, certo? inclusive, a Lúcia Borges do Vida no Jardim já indicou esse cultivo na água, na hidroponia, né? Ela chama de Aham, hidrocultura, inclusive. Ela legal. coloca um carvãozinho lá no fundo, em volta das argilas expandidas, para evitar a proliferação de fungo e bactéria. É genial, Que sim. bacana. Vamos ver outra pergunta aqui. Como cultivar zamioculcas em bacias sem furos? Não cultive, não faça isso. Tá, mas Samuel, precisa ser porque a bacia da minha tataravó eu não tenho coragem de furar. Então, você tem que ter um controle na mão em relação à água. É o mínimo de água. É assim, começou a ver que o pecíolo, aquela parte gordinha, começou a enrugar, tá na hora de regar. E jamais regar em excesso. Eu não recomendo mesmo, tá, Cássia? Assim, tenta evitar ao máximo, mas se essa condição absurda que eu dei o exemplo aqui, né? Você tem medo de Sim, furar a vasilha, porque ela é muito delicada e tal, então aí é o controle da rega, assim, absurdo, para evitar apodrecimento de raiz, tá bom? bacana. Vamos ver mais perguntas aqui. Como faço muda de arácea? Você já mostrou algumas, né? Então acho que já está Isso. esclarecido. Qual desses adubos é bom para hidrocultura? Essa aqui Para acho que hidrocultura, preferencialmente, o ideal seria adubação líquida. Os cotes, né, não são muito bons para água, não. Eles são para sim, sim. substrato. Então, prefiro um adubo líquido. Como que eu recomendo para hidrocultura? Você vai fazer a diluição do adubo e uma vez, por exemplo, a cada 15 dias, aquela Aham. água que você está trocando, use uma água com o adubo, né? E aí você Entendi. troca depois, deixa uma semana sem adubo, mais uma vez com Certo. adubo e vai trocando Legal. essa água sempre, tá bom? Bacana. Vamos lá para mais perguntas. Deixa eu ver se tem uma Ó, eu vi uma aqui, ó. folhagem. Como identificar a diferença entre Isso, Pacová e isso. Philodendron Green Princess? Isso, eu tinha Olha, visto, essa é Green legal. Princess, eu não sei quem é o Green Princess, não. Assim, por nome popular, eu não me lembro dele, tá? Deve ser, ó, o Pacová tem o pecíolo, que é a base da folha, muito gorda. O Pacová Sim, sempre é gordão. Então é um jeito fácil. Esse Green Princess eu realmente não sei quem é, tá? Porque nome popular, sim, gente, de sim. novo. Se é em inglês, Varia. pode ser porque lá na Europa chamam assim e aqui no Brasil pode ser diferente, tá? Pode Legal. plantar flores na Urban Jungle? Pode, mas não era o nosso foco da nossa live, né? Como a gente está Sim, falando de sim, sim. arácea, as aráceas dão flores, sim, mas não são a parte mais atrativa, exceto os anthurium, que tem aquela espata bem vermelhona, alaranjada, branca, né? Que aí sim você pode usar, numa boa. Certo, certo. Vamos ver aqui. Uma das perguntas você já falou do substrato. Perguntaram qual substrato pode usar numa costela de Adão. É a mesma receita que Isso. você passou? A mesma para todas as aráceas. Como as zamioculcas é uma suculenta, você pode usar um substrato suculenta para as zamioculcas também, tá? Inclusive eu Certo. tenho uma aqui, pega lá para mim, diretor. Eu tenho umas zamioculcas, porque essa daqui é uma que eu vou dar de presente para minha prima. Essa Legal. outra que é a minha oficialmente, já está plantada no vaso definitivo e olha, é um vaso de barro para as zamioculcas e tem caqueira de telha. Então, para as amioculcas, cultive como uma suculenta de sombra, com pouca Certo. água, inclusive, tá? Legal. Coloquei uma pergunta Tudo bem. aqui. A minha zamioculca está com as folhas verdes claras. O que que eu faço? Verde claro indica falta de luz. Ela está crescendo, esticando, falando assim, pelo amor de Deus, me dá luz, eu preciso de luz. Sim. Então, tudo bem, eu disse que ela é uma planta super resistente à falta de luz. Sim. Porém, ela deve estar num breu. Você colocou ela na caverna, na massa. Então aumenta um pouquinho a luz dela, chega um pouquinho mais perto da janela, ou vou brincar aqui, né? Tira ela de dentro do armário. Eu sei que não é isso, pelo amor de Deus, é uma brincadeira, né? Não, Mas então dá bacana. um pouquinho mais de luz que ela vai escurecer mais as folhas, tá bom? Legal, legal. Ah, já vi jiboia no sol, dá certo? Jiboia no sol dá certo? Dá certo. Tanto que tem jiboias gigantescas que vão crescendo nas árvores e as folhas ficam imensas lá no topo da árvore. Porém, lembrando que sempre que você compra uma planta num supermercado, numa floricultura ou garden center, ela vem adaptada a ambiente de sombra. Então tem que fazer a Sim. adaptação gradativa ao sol. Não é socar ela no sol do meio-dia.
Aumenta o sol uma vez na semana, você vai aumentando 1 hora de sol. Então começa com 1 hora de sol na primeira semana, 2 horas na segunda, 3 horas na terceira semana, e assim sucessivamente até que ela fica adaptada ao sol, tá bom? Isso se chama rustificação da planta, beleza? Certo, bacana. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Pessoal gostando, muita gente nas perguntas está falando gostei, muito bacana, excelente live, sou de Brasília. Ó lá, você viu a Loninha? Falou que a Forte tem que fazer substâncias para as aráceas, ó, específicas. Aí, gostei. tá vendo? Ó o substrato, aqui. Dona Forte. Cadê o substrato de arácea, Dona Forte? Tá vendo? Fazer o substrato para Urban Jungle, tá vendo? Para as aráceas. Não é? Aí. Olha que genial. Que legal. Ia ser muito chique. E aí eu faço questão de divulgar, inclusive. Opa, bacana. Aí sim, tá vendo? Que legal. Muito bom. Samambaia. O que a pessoa perguntou do Antúnio Veitch aqui? Digite o nome do Antúnio Veitch. V-E-I-T-C-H-I-I. T-C-H-I-I, ok? Floral. Vou colocar uma pergunta aqui. Vamos lá. Não foi eu vou escrever, gente. Eu esqueci que eu posso escrever, gente. Olha o retardado. Oh, meu Deus. Eu esqueci que eu posso escrever. É assim, ó. V-T-C-H-I-I. Veitch. Com I, 2 Is no final. Ok? Não foi o tema, mas o pessoal perguntou Sansevieria, se quiser falar um pouquinho, pode ir para dentro de casa. Então, Sansevieria, o que é isso? Isso não existe. Sansevieria são plantas que mudaram de gênero. Esse gênero não existe mais na botânica. Agora o gênero da Sansevieria é Dracena. Choquem-se, pessoas. Mudou para Dracena. Mas sim, as Dracena, assim como as antigas chamadas Sansevieria, podem ser cultivadas dentro de casa, na laje, no banheiro, no quintal, no curral, em cima do asfalto. Gente, Sansevieria é mato, brota em tudo quanto é lugar, né? É uma planta extremamente fácil de cultivar também, que dá para todos os tipos de ambiente, substrato, na água, na terra preta, na terra vermelha, na areia. Ah, maravilha, é uma planta perfeita. Muito bom. Legal. Vou colocar uma aqui porque o pessoal falou assim, pergunta da Suécia. Aqui na Suécia dizem que borrifar água, né, no clarineiro causa manchas secas. Isso é mito? Bom, a Suécia é mais frio, né? Estamos aí num lugar bem gelado. Pode ser por causa disso. O frio realmente pode queimar as folhas das plantas, tá? A água junto com o frio, como eu disse, no inverno a gente tem que parar de exagerar nesse borrifar das folhas. Então pode ser isso, viu? Cacheada legal. Na Suécia. Adorei, muito legal. Bacana. Alguém perguntou aí por que os gêneros mudam. Gostei disso. Pega o Philodendron para nós lá, aquele Caladium lindeni, que muda de gênero. Lembrou? O diretor foi lá buscar para mim. Tem um Caladium que era Caladium, foi Xanthosoma e agora é do gênero Philodendron. Por que as plantas mudam de gênero? Então eu vou pegar uma arácea para dar o exemplo, né? Não só falar da Dracena. As plantas mudam de gênero, pessoal, por causa de estudos, pesquisas científicas. Por exemplo, perceberam que essa planta aqui, ó, que é linda, maravilhosa, gente, ela fica gigante. A minha não tá, ela ainda é adolescente. Essa planta era do gênero Caladium, depois foi do gênero Xanthosoma, ou o contrário, não lembro quem foi primeiro, e agora é um gênero específico, Philodendron. Por que muda? Porque os estudos percebem que aquela planta, por exemplo, ela não tem características que a definem como gênero único, ou ela é tão diferente que ela merece um gênero único para ela. Tá? Então, é basicamente por estudos, principalmente envolvendo a genética. Vão estudar lá todas as características daquela planta e vão ver que ela ou merece um gênero à parte, ou merece ser incluída em outro gênero. Tá bom? Bacana. Coloquei uma pergunta aqui, ó. Posso reaproveitar a terra que tiro de um vaso ao fazer o replante? Excelente pergunta. Se o seu objetivo foi só fazer o replante, tudo bem. Se o seu objetivo é, nossa, minha planta apodreceu, tem que tirar do vaso, tem que tratar essa terra. Não precisa jogar fora, Samuel? Não precisa jogar fora! Então o que eu faço para recuperar uma terra podre? Olha a minha frase, hein? O que eu faço para recuperar uma terra podre? Água oxigenada. Atenção, pessoas! Água oxigenada, transparente da farmácia.
para terra Sim. podre. Presta atenção, não é a receita que eu dei no meu vídeo do canal para cuidar de praga em planta, não. Fungo em planta, não. Agora é para terra podre, terra ruim. Você vai misturar aquela água oxigenada 10 volumes transparente, 1 para 1 de água. Então você colocou 50 ml de água oxigenada, 50 ml de água, e vai regar essa terra e deixar ali descansando até aquela terra secar todinha. O que essa água oxigenada faz? Ela mata todos os fungos e todas as bactérias daquele substrato que está podre. Pode Genial, então regar né? o vaso, né? Não precisa deixar numa bacia. Literalmente, isso, não, literalmente regar até escorrer, né? Certo. Porque tem que irrigar completamente aquele substrato, beleza? E essa água oxigenada, só uma pergunta que o pessoal faz, vai fazer mal? Pra quem você fala? Pra terra? Pra planta? Vai ficar algum resíduo? Pra terra? Adorei sua pergunta. Água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, é uma fórmula química H2O2. Quando em contato com o ambiente, a água oxigenada se decompõe. Ela vira água e oxigênio. Ambos resíduos super úteis, necessários e ótimos para o meio ambiente. Então, a água oxigenada que você usou na sua planta, usou no seu vaso, não vai ficar tóxica na sua planta. Ai, se eu jogar na minha alface, depois eu não posso comer. Normal, gente, sem problema nenhum, tá bom? Que legal, que legal. Perguntar sobre substrato antúrio, a gente já falou, né? E aí? Isto. Legal, vamos ver se tem mais alguma coisa. Nas suculentas também, Andréia. Nas suculentas também pode usar água oxigenada. Forte Jardim a Forte Jardim tem produto para cochonilha? Tem inseticida, eu mostrei. É porque eu não falei que cochonilha é inseto, talvez. Cochonilha é um inseto. Então, o inseticida foi pro lado de lá. O diretor foi pegar para mim. O inseticida... Opa, cadê ele, gente? Aí eu mostrei, gente. Aqui. Nossa, eu tô cego. Não, não é. É o adubo. Guardamos em algum lugar. Olha, nossa, tá no alto do sofá. Foi a gata que carregou aí, ele. Ó. Inseticida da Forte. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem o mata-cochonilha assim. Também. Tem o mata-cochonilha também da Forte? Pronto, também, mais específico ainda, inclusive. Beleza. Isso aí, mais bacana. Só pra constar. Maravilha. Vamos ver se tem mais alguma. Tá, acho que agora tá. A maioria tá. O pessoal gostando. Aqui, ó. O pessoal do marketing já ajudou aqui. Aí, ó. Sim, olha lá. Mata-cochonilha. Específico. Também. Pronto. O pessoal tá gostando muito da live, perguntando se vai ficar salva, falando vai que ficar salva. Que bom. Mas bacana. A gente vai. Acho que tá bom, né, Samuel? O que você acha? Você que sabe, vocês que mandam. Fica à vontade. Ó, esse acaricida eu já usei várias vezes. Realmente ele é muito bom, viu, gente? Legal, recomendo demais o acaricida da Forte. É muito bom. Tá, eu vou colocar mais uma de adubação. Que a gente não falou de adubação nas dúvidas. Adubação química orgânica intercaladas. Olha que genial a pergunta. Olha, eu realmente não faço intercalação, essa é a palavra? Eu não intercalo as adubações químicas e química orgânica, porque eu só uso adubação química mesmo, tá? Certo. Mas se você quiser intercalar, o que eu recomendo? Geralmente a adubação orgânica dura em torno de 3 a 4 meses também, né? Então, e tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o bocashi é mais ou menos essa ideia. Você usa o bocashi, 3 meses depois você pode adubar. Aí é a sua escolha. Se você só quer usar adubo orgânico, a cada 3 meses, coloca bocashi na sua planta. Sempre na dose recomendada, gente. Não vai exagerar no adubo, lembra disso. Se você quer intercalar, deu aquele prazo, no próximo mês você faz adubação inorgânica, que é a adubação química, né? Eu chamo de inorgânica para fazer essa diferenciação. É adubação química mesmo. Samuel, isso faz mal para o meio ambiente. Isso é péssimo. Gente, vamos lá. Tudo em excesso faz mal, né? Então, adubos em excesso são prejudiciais, sim, tá? Então, por isso que as doses recomendadas devem ser seguidas. Não é à toa que a gente tem um agrônomo aí conversando com a gente agora, né? Não é mesmo, Marcos? Com certeza. Não é à toa que a Forte tem toda essa capacitação, porque tem engenheiros agrônomos por trás dessas informações. Não é à toa. O número que está aqui não é porque o Marcos acordou e falou, vou colocar 3 ali no potinho, né? Não é assim, é muito estudo por trás disso, não é mesmo? Legal. Muito bom. Dá uma olhadinha se tem mais alguma. Uma pergunta legal sobre luz.
Oh, que genial! Então, pessoas, olha que fantástico. Para quem não sabe o que é grow light, é lâmpada de crescimento, né? Uhum. Luzes de crescimento. Existem infinitas possibilidades no mercado. Essas lâmpadas geralmente têm uma tonalidade rosada, tá? Mas eu me espantei quando eu visitei algumas pessoas, e vai ter vídeo no canal em breve sobre isso, de pessoas que usam lâmpadas comuns, inclusive, para manter as plantas em lugares muito escuros dentro de casa, para manter essas aráceas. Então, é indicado usar grow light? Depende do tanto de pouca luz que você tem na sua casa ou no seu apartamento. Se você tem uma sala mega master iluminada, não precisa, ok? Agora, é bom para quem não tem essa luz adequada. Realmente você pode usar a grow light comprada, né? Que são lâmpadas de LED, que fica meio rosada a tonalidade, ou lâmpadas com uma grande potência. O único problema aí, Marcos, é o seguinte: não dá para ter certeza, porque depende do tamanho da planta, da quantidade de folhas que ela tá, da altura dela, literalmente, em relação à fonte luminosa, e aí cada pessoa vai ter que fazer o seu teste, porque não tem uma padronização na utilização dessas lâmpadas. É claro que você não vai encostar, né? Não vai pegar a lâmpada e deixar ela encostada na folha, porque isso pode, inclusive, queimá-la, tá? Isso, inclusive, produz um hormônio chamado etileno, que vai gerar o amarelamento dessa folha. Então, uma distância satisfatória, sei lá, uns 30 centímetros de altura, e você vai acompanhando o desenvolvimento dessa planta, aumentando, aproximando a distância, ou aumentando ou diminuindo a potência da luz também, tá bom? Bacana. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acho que é. Coisa boa, pessoal gente. Gostando, fazendo comentários que bons maravilha. aqui no campo de perguntas aqui. Bem bacana. Que bom. Devo retirar folhas amareladas? Sempre, sempre, sempre. Não deixa, não. Primeiro que fica feio, né? Segundo, porque é incentivo para ter praga ali na sua planta, tá? Estrume, pode. Depois NPK 1010, pode. Uma vez, né, ao mês, sim. Obrigado. Coisa boa, gente. Qualquer outra dúvida, pessoal, que não for respondida, manda aqui nessa live, eu depois também posso ir aqui, ou vai lá também no meu perfil do Instagram, Um Botânico no Apartamento, que eu tiro a dúvida de vocês também, tá bom? É isso aí, acho que eu só vou pegar mais uma aqui para finalizar, que o pessoal pergunta. Beleza. Muito, e ninguém sabe o que é micorriza, nem todo mundo sabe. Micorriza! Nossa, que interessante essa pergunta! Ione Maria Celestino. Olha só, micorriza, mico é fungo, rizo é raiz. Então, micorriza são fungos benéficos que vivem na raiz de algumas plantas, tá? Arácea não tem micorriza. Orquídeas têm micorriza. E várias plantas aí utilizadas mesmo com a arborização ou no meio da floresta, têm micorrizas nas suas raízes. Qual a função das micorrizas? Elas são fungos que aumentam a área de absorção de nutrientes dessa planta onde elas estão fixadas. Tem tipos de micorriza, né? Tem endomicorriza, ectomicorriza, ectendomicorriza. É uma longa história, né? Eu fiz a minha primeira parte do meu estudo da biologia, eu estava num laboratório de interação micro-organismo-planta. Então eu acabei trabalhando com micorriza e recuperação de área degradada lá. Degradada foi ótimo, né? Recuperação de áreas degradadas do norte de Minas, lá no projeto Jaíba. E a gente inoculava as micorrizas nas plantas de lá, para que elas aumentassem a área de absorção de água e sais minerais principalmente. Ou seja, elas são fungos que proliferam no solo, mas que estão conectadas às raízes das plantas e que sempre trazem benefícios para essas plantas, ok? Bacana, bacana. Então, é isso aí, Samuel. Muito obrigado pela participação. Marcos, brigadão. Eu que agradeço. Foi muito Pessoal bacana. da Forte Jardim, olha, adorei pelo contato, adorei a interação, adorei o fato de vocês terem me convidado. Fiquei muito feliz. Olha, e feras dessa semana, hein? Que semana genial, hein? Carol Costa, Randall, Lúcia Borges, eu hoje e amanhã, a nossa queridíssima Cláudia Miller. Muito bom, pessoas. Eu adorei participar.
Gente, qualquer dúvida, estou à disposição sempre. Contem comigo, o pessoal da Forte também. Olha o nosso substrato, hein, Dona Forte? Pode deixar, tá anotado aqui. Pode deixar. Vamos criar a hashtag substrato Arace Forte Jardim. Vamos lá, substrato para Arace Forte, alguma coisa legal, assim. Legal, Vamos bacana. Lá. Amanhã a Cláudia Miller vai falar sobre como transformar sua casa num paraíso verde. A Cláudia Miller tá aí, oi Cláudia. Tá aí, um coraçãozinho, oi pra gente, vai coisa estar com a gente boa. contando a história dela, né? Como que ela transformou a casa dela no paraíso verde. Então que muita paraíso gente, né? Que é aquilo, hein? Meu Muito Deus, legal, eu ainda vou gravar aí, hein, Cláudia? Quero ir gravar, hein? Aí, bem bacana. Não esqueçam, as perguntas que não foram respondidas aqui, o João estava ajudando a gente, lá o agrônomo também estava ajudando, respondendo. A gente respondeu várias ao vivo, mas se ficou dúvida, a gente vai colocar nos stories uma caixinha de pergunta. Anota que lá, ótimo. E aí a gente tira as dúvidas também de vocês. Sigam também a Forte Jardim no Instagram e lá na bio do Instagram tem um link que você clica e vai para a Academia Forte Jardim, onde tem os cursos gratuitos. Então não percam uma oportunidade, né, de ter mais conhecimento, tá bom? E Maravilha. Se alguém quiser encontrar algum produto da Forte que não está encontrando, no nosso site tem uma aba, no nosso site, onde comprar. Coloca a sua cidade, seu CEP, e você vai encontrar uma revenda mais próxima também. Tá bom? Genial. Maravilha. Valeu. Obrigadão, viu, Marcos? Obrigado a todos. Abraço, pessoas! Beijos! Tchau pra vocês! Tudo de bom! Um grande abraço a todos. Uma boa noite a todos. Valeu! Boa noite! Tchau, tchau! Tchau, tchau.